Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, professor e coordenador do Seminário Teológico à Distância, o ESTAD. Este seminário foi projetado para pessoas que não têm condições de estarem num seminário presencial de segunda a sexta. São pessoas que ou moram longe, ou por terem afazeres, ou porque moram no interior, ou porque moram em outros estados, por uma série de motivos. Então, esse seminário foi visto pensando esse povo, pensando naqueles que não podem estar presentes e que nem por isso podem deixar de aprender a palavra de Deus. Hoje, nós vamos dar continuidade. Diz assim, versículo 42, capítulo 42, versículo 1. Sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereal no Egito. Descei lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia de seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a tua bênção, rogamos a tua graça, para que possamos, ó Deus, meditarmos na tua palavra, aprendermos a tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos ver sobre a segunda viagem do povo de Israel, dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, ao Egito. Então, quando eles vão ao Egito, José ordena que o dinheiro seja posto no saco para testar a sua honestidade, porque eles não eram bem, não se davam bem com o dinheiro, eles eram capazes de vender um irmão, eles eram desonestos. E traz-lhes a lembrança a venda de José. Ao chegar em Canaã, eles contam a verdade ao seu pai. Agora, quando eles chegam a Canaã, eles contam toda a verdade ao seu pai. Antes, eles eram mentirosos. Mas agora, depois das tribulações, Deus está restaurando os filhos de Jacó, porque eles serão os patriarcas. E aí, Rubem, ele demonstra preocupação com o pai e com Simeão, que ficou no Egito. O pai diz: Não, vocês não vão levar lá o meu filho. E ele diz: Pai, olha, o senhor pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim, porque o homem disse, pai, que sem Benjamim nós não voltamos ao Egito. Sem Benjamim ele vai nos achar espiões. Então eu te prometo o seguinte: eu tenho 2 filhos. Eu estou disposto a sacrificar meus 2 filhos caso eu não traga o teu Benjamim tão querido que o meu irmão Simeão, que ficou lá preso. Então agora são homens que se preocupam com o seu próximo. Antes eles não estavam preocupados. Antes eles estavam dispostos a vender José, mas agora estão preocupados, estão dispostos a fazerem grandes sacrifícios pelo bem do pai, para que o pai tenha paz, para que o pai tenha calma, para que o pai não sofra, coisa que antes
Eles não estavam. Por isso nós temos que ter a crença de que Deus é capaz de transformar os seres humanos. E por isso Deus nos deixa passar por grandes provações. Então agora, diante disso, Jacó permite que Benjamim desça ao Egito. Era tudo que José queria. Era ver o irmão, filho da mesma mãe. Então a fome era gravíssima, a coisa apertou. E Jacó agora não tem outra solução. Ele não tem outra alternativa. E muitas vezes Deus nos deixa com uma só alternativa, e esta alternativa é fazer a sua vontade. Na verdade, ele tinha duas alternativas. Ir ao Egito comprar comida, só lá tinha, ou morrer de fome. Mas para ir ao Egito tinha que permitir a ida do filho. Então, a seca agravou-se ainda mais para dar um empurrão em Jacó. Como Deus é maravilhoso. Deus ainda nos dá um empurrãozinho. Deus diz, você não está querendo fazer? Você não está querendo ir para o meu caminho? Então eu vou acochar o parafuso, eu vou apertar aqui, eu vou agravar a seca e aí você vai. Então agora o discurso de Judá revela que agora ele se importa com Jacó e seu irmão Benjamim. Ele diz, eu serei, meu pai, responsável por ele. Agora Judá diz, olha, pai, o senhor mande Benjamim comigo e eu... Aí você já vê que não é mais só o Rúben, é também o Judá. Eles agora estão preocupados com o irmão. E José deve estar muito feliz ao ver que eles não são mais o mesmo, porque toda pessoa de Deus se alegra ao perceber que as pessoas mudaram. Todo servo de Deus fica feliz com a transformação das pessoas. E Jacó envia agora presentes e dinheiro em dobro e a Benjamim. Jacó mostra que ele é muito honesto. Então ele manda presentes para o caso de ter havido alguma confusão, do dinheiro ter aparecido na boca dos sacos. Manda dinheiro em dobro para mostrar que é honesto e manda Benjamim para provar. Agora, Jacó também é transformado. Jacó amava só os filhos da sua amada Raquel. Ele não amava os filhos das concubinas, tanto, nem os filhos da Leia. Mas agora Jacó está disposto a sacrificar o filho Benjamim para salvar o Simeão, que ficou preso no Egito. Então agora todo mundo está mudando e as crises e as provações que nós passamos têm o intuito de levar pai se voltar para o filho e filho se voltar para o pai. Então agora nós temos que José oferece no capítulo 43 um banquete aos seus irmãos. Os irmãos de José convida os irmãos para um almoço com eles. E os irmãos ficam preocupados, cautelosos, com o pé atrás, com medo, pensando que José vai armar alguma coisa. Então eles têm temor, porque na casa dos oficiais do Egito havia prisão. Então eles pensam que José vai levá-los ali para prender a todos, já que agora estão todos os irmãos, só Jacó ficou lá em Canaã. Então os irmãos de José chegam para José e contam ao mordomo a história do dinheiro, para que José não diga, olha, vocês foram desonestos. Eles chegam, rapaz, olha, senhor mordomo, nós não sabemos como o dinheiro foi parar lá, mas nós trouxemos o dinheiro e dinheiro também para pagar a próxima, para que o senhor perceba que nós somos honestos. Eles estão com medo de uma acusação, porque eles não sabem que é o seu irmão José. Então,
o mordomo diz: não, não se preocupem com isso. O Deus de vocês tem abençoado vocês. Aí José manda libertar Simeão, que tinha ficado preso, para participar da refeição. E José, quando vê Benjamim, seu filho, seu irmão caçula, ele não se contém. As emoções afloram. Mas José não quer chorar na frente deles, então José sai. E José chora bastante. Mas depois ele enxuga o rosto e ele volta para o almoço com seus irmãos. E aí, nós vamos ver que nesse almoço, os hebreus e os egípcios, eles comem separado. Por quê? Para os egípcios, era abominação comer com o hebreu. Israel fará o mesmo mais tarde. Israel não. Aqui, um pagão, os gentios acham uma abominação comer com um judeu, comer com alguém que criava ovelhas. Para eles eram imundos. Mas mais tarde, Israel vai ter o mesmo problema, vai dizer que as outras nações são imundas. Então, eu aprendi uma coisa na minha vida, nesta caminhada com Deus, a nunca dizer não quero, não posso, não vou, não faço, porque acabo querendo, podendo, fazendo e indo. Então agora José, ele vai ver se os seus irmãos realmente mudaram. Porque o que despertou a inveja, o ódio dos seus irmãos foi a famosa camisa de manga comprida. E agora José dá uma porção maior a Benjamim, seu irmão. José agora dá uma porção 5 vezes maior. Na hora da comida, José manda que coloquem 5 vezes mais para Benjamim. E os irmãos estão ali festejando, eles pensavam que iam ser presos, estão celebrando. Eles estão celebrando agora. Então, quando você está celebrando, você não vê quem come mais, quem come menos, quem recebeu mais, quem recebeu menos. Quando o temor se transforma em alegria, que é como um cristão deve viver, é que o medo de Deus, a inimizade com Deus foi sanada. Agora ele está em paz com Deus. Então ele não importa para quem recebeu mais, quem recebeu menos, ele está celebrando, a sua alma está leve. Então José percebe agora que eles também deixaram a inveja. Que agora tanto faz que Benjamim receba 5, 10, 15, 1000 vezes mais. Eles não estão mais invejosos. E isso deixa José muito feliz. Aí José tem uma estratégia para detê-los ali. José ordena que o dinheiro seja devolvido e o seu copo de prata, que era o copo onde o faraó fazia as adivinhações, era um objeto muito importante, seja posto no saco de Benjamim. Agora ele quer ver se os irmãos amam realmente Benjamim. Se os irmãos estão dispostos a mostrarem-se desejosos de sacrificarem-se por Benjamim. Se os irmãos não vão agir com Benjamim do mesmo jeito que agiram com ele. E aí o que acontece? Eles vão embora e depois os soldados de José, os soldados egípcios, chegam lá, interceptam aquela caravana e vai para Canaã. E dizem, rapaz, o homem foi tão bom com vocês, ele
almoçou com vocês e vocês se aproveitaram para roubá-lo. E aí eles disseram, não. E eles disseram, eles estavam com tanta confiança que eles disseram a mesma coisa que Jacó tinha dito. Onde o senhor encontrar, que esse seja morto. O senhor vê como nós somos honestos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe quando a gente vai dizer certas coisas. Temos que ter cautela. E aí, quando foram procurar nos sacos, onde estava a taça? No saco do Benjamim, do filho caçula. Agora sim, agora o negócio ficou feio, agora o caldo entornou, agora os irmãos ficam atribulados. Então agora Judá fala com José como representante dos irmãos. Benjamim levaram ao Egito, todo mundo voltou ao Egito. E agora eles disseram que Benjamim podia ser morto. Eles disseram que quem achar deve morrer. E agora eles estão desesperados. E o pai? E o menino? Então isso mostra que eles mudaram. E agora eles reconhecem os seus pecados e se oferecem para ser escravos juntamente com Benjamim. Eles chegam para José e dizem assim, olha, nós, teus servos, não sabemos como esse dinheiro, esse cálice veio para aí. Então, Benjamim vai ser teu escravo. Então, nós queremos ser teus escravos também. Porque não temos coragem, não temos cara de voltar para Canaã e como nós encararíamos o nosso pai. Então, nós queremos ficar aqui com ele. Então, agora os irmãos são José percebe quanta mudança. Então, José, ainda agindo, né, para testar seus irmãos, ele diz o seguinte, só o culpado deve ser castigado. Que ele quer ficar com Benjamim, que quer saber como os irmãos tratam. E também tem o lado humano de José, da saudade do irmão. Então ele está fazendo muitas coisas, não apenas para provar seus irmãos, mas também para ter o seu irmão amado ali do lado. Então, Judá se oferece para ficar no lugar, para que eu não veja o mal que a meu pai sobrevirá. Ele diz, fique comigo, porque agora eu me importo com o meu pai. Quanta mudança. Antes eles não estavam nem aí para se o pai ia morrer, para o período que o pai passou sofrendo sem querer ser consolado por José. Mas agora eles não aguentam ver a dor. É maravilhoso você perceber o quanto Deus age, o quanto Deus nos ensina por meio da dor. E aí nós temos agora, quando José percebe que esses irmãos estão realmente mudados e eles dão prova disso, existe uma reconciliação. José agora se dá a conhecer. José diz, eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Mas Deus aqui me abençoe. Imaginamos a cara, a fisionomia, o coração dos irmãos de José. Não dava para acreditar. Aqueles que ele contava morto, estava vivo. Aqueles que eles imaginavam morto, que estava perdido na vida, agora era o grande senhor do Egito. Seus irmãos ficam aterrorizados. Agora eles pensam o seguinte, José vai se vingar. José agora tem poder. Antes ele tinha só o pai do lado, mas agora ele é o homem
E agora ele vai se vingar de nós. Aí José mostra que não guardou mágoa, porque ele está andando com Deus e aprendendo com esse Deus maravilhoso. Aí ele diz assim: não foste vós que me enviaste para cá, mas Deus me enviou diante de vós para a conservação da vida. Veja, a teologia desse livro é a seguinte: Deus seleciona a família de Abraão. Da família de Abraão, Deus vai trazer o Messias, o Mashiach, o Hamashiach, o Salvador. Então Deus vai guardar essa família, tanto preservá-la de não ser capturada, morta, destruída, quanto da sua vida moral, de não se juntarem aos pagãos, de viverem uma vida santa, separada. E sempre Deus está cuidando deste povo durante esta caminhada, durante essa jornada, geração após geração. E aí, José, ele percebe o seguinte: quando ele está lá no trono do Egito, ele começa a olhar para trás. Porque muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua hoje, nós não vamos entender agora. Nós só vamos entender lá na frente. Por isso que eu sempre digo que a vida é para ser crida e não entendida. Se você tentar entender a vida, vai surtar. Mas creia que Deus sabe o que faz. A emuná, a fé, é a confiança no caráter santo de Deus. Então José agora está no trono, vê tudo que Deus fizera, e aí ele percebe. Ele começa a pensar, olhando para trás agora, e ele diz: olha, se meus irmãos não tivessem me vendido, se eu não tivesse ido para a cadeia, se meus irmãos não tivessem me vendido, eu não estaria no Egito. Se aquela mulher não tivesse me tentado e o meu patrão sido injusto e me mandado para a cadeia, eu jamais teria chegado perto dos altos funcionários de Faraó. Se Deus não tivesse mandado lá para a cadeia aqueles funcionários, eu jamais teria os conhecido. E se Deus não tivesse me dado o dom de interpretar sonhos, eu jamais teria chegado ao Faraó. E se Deus não tivesse dado sonhos e sonhos ao Faraó, ele jamais teria precisado de mim. Então José vê que tudo a mão de Deus estava por trás para que ele estivesse ali para salvar o mundo da fome. Deus sabia que havia uma grande seca. Deus sabia que o povo de Israel, andando no deserto, já estava em perigo moral, espiritual, já estava se corrompendo. Então, agora, Deus leva esse povo para o Egito. Por quê? Porque o Egito vai ser duas coisas: vai ser o berço onde a nação de Israel vai nascer, vai crescer. E vai ser um lugar onde o povo de Israel tem que viver separado. Eles vão morar na terra de Gósen. Então, eles vão morar em Gósen. E os egípcios não se juntam, como nós estamos vendo no jantar. Eles almoçam, eles jantam separados de quem cria gado. Então, se os israelitas quisessem pecar com os egípcios, não conseguiriam. E ali, dentro do Egito, quem vai ter a coragem de atacar Israel? Quem vai atacar Israel dentro do Egito? A maior potência do mundo. Então Deus prepara o berço para que a nação nasça, para que a nação cresça, para que essa nação... E ainda prepara um povo que
abomina esses israelitas para que o princípio da separação, que nós chamamos hoje de santificação, esteja presente na vida do seu povo. Então José agora percebe, José diz, não foi vocês que me mandaram. Foi Deus que me mandou adiante de vós para conservar a vida. Ou seja, Deus está preocupado conosco e, primeiramente, com o seu plano redentor. O Messias tem que vir de nós. E se vem de nós, então nós temos que estar vivos. Então, para que vocês estejam vivos, Deus me mandou adiante de vós. Então, José agora não vê mais a vida pelo prisma do ódio aos irmãos. Meus irmãos me mandaram para cá, a culpa de tudo que eu estou sofrendo é de meus irmãos. Mas eu também tenho ódio do Potifar, que ele foi injusto comigo. Mas eu fui parar na cadeia, lá eu sofri sem merecer. Mas José não olhava para a vida assim. José olhou para a vida do ponto de vista divino. Ele olhou para trás e viu a mão de Deus agindo, direcionando sua vida. E agora ele não tem mais ódio dos irmãos, ele não tem ódio do Potifar. Ele não mandou demitir o Potifar. Provavelmente o Potifar já está velhinho. Ele não se vingou de ninguém. Ele não cantava aqueles hinos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você lá em cima vai se arrepender. Não. Quem é cristão não canta esse tipo de hino, não canta o hino da vingança. Canta o hino do perdão. Então José agora está dizendo, não se preocupe, eu não vou machucar vocês, não vou me vingar. Não é porque eu estou por cima que eu vou acabar com vocês. E sabe por que eu não vou? Porque eu entendi a direção, eu entendi o caminho, eu olhei para trás e vi o agir de Deus. E agora eu entendo o que antes eu não entendia. E agora eu compreendo o que antes eu não compreendia. Então eu e você um dia vamos compreender tudo o que nos acontece nos dias de hoje. Então agora Faraó é informado de que a família de José chegou ao Egito, capítulo 45. E o Faraó oferece a José o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra para plantar a terra de Gósen, onde tinha canais com água e era o lugar mais verde do Egito. Então, Faraó agora envia carros para trazerem a família de José. Imagine agora o susto maravilhoso que Jacó vai ter de perder um filho, a dor de perder e a dor de ganhar. E você vai ver que a história de José é muito semelhante à de Jesus Cristo, é alguém que foi dado como morto e depois aparece e vive no trono. Então agora, José dá vestes a seus irmãos. Engraçado, eles tiraram a túnica de José, mas José agora paga o mal com o bem. Isso é ser cristão. E José dá presentes a seus irmãos, mas a Benjamim dá 300 moedas de prata, é muito dinheiro, e 5 vestes festivas. A mudança, seus irmãos não se importam mais com isso. Não estão mais preocupados se o Benjamim vai ganhar mais. E os irmãos de José anunciam a Jacó que ele vive. Dizem, olha, pai, teu filho José vive e é senhor do Egito. Jesus Cristo vive e é senhor. Jacó e sua família descem ao Egito. E Deus aparece a Jacó e diz, não tema descer ao Egito. E Deus promete que descerá com Jacó e de lá o fará subir. Porque o Egito é um lugar onde Israel vai ficar por um tempo, mas não vai ficar lá. Ele vai estar lá, mas não é de lá.
Como Jesus diz, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Israel estava no Egito, mas não era do Egito. Então, a presença de Deus não elimina o sofrimento, porém lhe assegura provisão e proteção em meio a ele no Egito. Então, Deus diz para eles, olha, vocês vão passar por tribulação, mas eu vou estar com vocês. Então, agora tem um encontro de José com Jacó. Como esse livro é emocionante. Jacó está realizado, ele diz assim, quando ele vê a José, já posso morrer, pois vi o teu rosto, e ainda vives. No Novo Testamento, para você ver as coincidências que tem, Simeão, o sacerdote, quando vai apresentar Jesus, ele diz, Senhor, despede o teu servo em paz. Ou seja, eu já posso morrer, porque eu vi a tua salvação. José orienta seus familiares a dizerem que são pastores. Por quê? Sendo pastor, o faraó vai dar a eles a terra onde tem plantação, onde tem grama, e vai querê-los longe, porque para os egípcios eles são abominação. Se bem que aqui os governantes do Egito provavelmente são os Ixos. E o Egito, em hebraico, é chamado de Mizraim. Mizraim quer dizer dois Egitos, o baixo e o alto Egito. É sabedoria de Deus. O povo da aliança estava agora protegido. Tanto da contaminação espiritual, como eu já falei, como de serem aniquilados por uma guerra. Dentro do Egito, eles estão separados dos egípcios, porque o faraó diz, habitem na terra de Gósen, longe, separados, e lá dentro do Egito, os exércitos da maior potência do mundo estão agora a serviço do povo de Deus. Ninguém vai ter coragem de atacá-los. Então, esse povo agora vai crescer, vai se multiplicar, e lá no Egito eles vão ser uma grande nação, vão tornar-se uma grande nação. Os irmãos de José encontram com o faraó e falam como José os orientou. Então, agora, os costumes do mundo servem para os propósitos divinos. Os egípcios abominavam pastores, gente nômade, que não tinha uma residência fixa. E aí agora, por isso, os egípcios se afastam e o povo de Israel tem que ficar afastado. É o princípio que rege todo o livro, o princípio da separação e de como Deus guarda o seu povo, apesar do seu povo. E José pretende mantê-los afastados dos egípcios. Por isso, diz que eles devem pedir a terra de Gósen. Então, o encontro do faraó com Jacó. Jacó abençoa o faraó. O faraó fica impressionado com Jacó. O patriarca abençoa o faraó. E na Bíblia, quem abençoa é o maior. Quem é abençoado é o menor. Então, agora, todas as pessoas que chegavam lá para faraó, elas se inclinavam. Mas Jacó chega e abençoa a faraó. Faraó ficou impressionado com a idade de Jacó. Eles eram muito impressionados com essa questão de vida, de longevidade. Por isso eles eram muito preocupados com a morte, construíam grandes pirâmides. E eles estavam buscando sempre a longevidade. Então, por isso eles praticavam embalsamamento. Eles embalsamavam os seus reis, para que se um dia descobrissem como ressuscitá-los e como dar a eles mais vida, então eles podiam só desenrolar e dar vida. Então eles sonhavam com essa vida longeva. E aí o Jacó diz o seguinte, rapaz,
Meu tempo não se compara com o dos meus antepassados. Meu avô, nem meu pai, nem Abraão, nem Isaac. Eu só tive 130 anos, e foram poucos e maus. Ele é humilde. É como se ele dissesse, Faraó, você ainda não viu o que é longevidade. Meu pai Abraão viveu mais de 170 anos. Então, diante de Abraão, meu avô, que a Bíblia chama de pai, a descendência, e de meu pai Isaac, eu vivi muito pouco. Então, agora, o povo da aliança vai molhar no melhor da terra de Ramsés. Ramsés significa filho do sol, que é o nome dado ao rei do Egito. Então, José agora vai comprar toda a terra do Egito para Faraó. Então, agora os irmãos estão já vivendo ali, já cuidou dos irmãos, já os instalou. Eles já estão agora vivendo normalmente, plantando, colhendo, tendo seu gado, estão protegidos, estão afastados. Então José agora se volta para o seu trabalho e ele recolhe todo o dinheiro do Egito e regiões circunvizinhas. As pessoas vão, estão com fome, elas têm dinheiro, mas ninguém compra, ninguém come moedas, ninguém come é, pedaços de prata, pedaços de ouro. Então, as pessoas vão lá e José vai comprando tudo para os egípcios. À medida em que ele vai vendendo as coisas, ele vai enriquecendo o Egito. E José, as pessoas, quando não tem mais dinheiro, vendem os animais. Quando as pessoas não têm mais animais, elas vendem as terras. Quando elas não têm mais terras, elas se vendem para ter comida. E assim, Faraó, José, compra tudo. Tudo agora pertence a Faraó. Tudo agora, inclusive as pessoas. Ninguém mais tem nada. José comprou tudo para Faraó. Jesus comprou tudo para Deus. Ninguém tem mais nada. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque era por lei protegida. E Jacó percebe que a sua morte está próxima. Então, Jacó viveu no Egito 17 anos. Jacó cuidou 17 anos de José. Olha como é a obra de Deus, o plano de Deus. José, quando foi vendido, tinha 17 anos. E agora, José cuida de Jacó por 17 anos. Então é assim, o pai da gente, a mãe da gente cuida de nós e agora, no final da vida, é a hora de nós retribuirmos. E agora, Jacó viveu 147 anos. Jacó fez jurar que o sepultará em Macpela, aquela caverna que Abraão tinha comprado na terra de Canaã. Ele diz, põe a tua mão debaixo da minha coxa, do mesmo jeito que Abraão tinha feito com seu servo. Eles juraram. José visita Jacó antes da sua morte. Isso aqui é muito importante para a teologia. Jacó agora adota os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Ele diz, esses dois meninos são meus. Por isso que agora as 12 tribos elas vão ter incluídas as tribos de Manassés e Efraim. E agora Jacó já tinha grande dificuldade para enxergar. Então, o que acontece? Quando ele vai orar para abençoar, ele chama os filhos de Jacó, de José, ele os adota, ele diz, agora são meus. E o que acontece? Os filhos de José, perto do joelho, coloca isso aí, perto do joelho de Jacó, lembram o nascimento, parto. Não eram filhos de Azenate, mas de Israel.
Então, quando ele traz os filhos e coloca no meio das pernas, ele está como que purificando aqueles meninos do paganismo de Azenate. E ele está dizendo, eu os gerei, eu os adotei, por isso são plenamente santos. São santos, separados, nesse sentido. Então, agora, é como se Jacó os tivesse dado à luz. Quando as pessoas viram os filhos no meio das pernas de Jacó, eles lembraram do parto, que era feito em casa, não havia maternidade. Então, é como se Jacó estivesse dizendo, são meus, eu os gerei. E aí, agora, Jacó faz uma previsão. Ele diz assim, Deus os visitará e vos fará voltar à terra prometida. E aí agora nós temos as bênçãos de Jacó. Jacó vai abençoar seus filhos. E Rúben é o primogênito. Mas ele vai perder a primogenitura, porque Jacó vai dizer, você se deitou com a concubina do seu pai. Simeão e Levi, o Jacó lembra daquele episódio lá em Siquém, onde eles mataram as pessoas, onde eles foram violentos. Então ele lembra. Então tudo que a gente faz está anotado no caderno de Deus. E aí, nem Rúben recebe a realeza, porque deitou na cama do pai. Simeão, que era o próximo, e Levi também não vão receber, porque foram violentos. E aí, quem vai receber a bênção? Judá. Por quê? Porque Jesus vai ser o leão da tribo de Judá. Aí Zebulon vai receber a bênção do comércio marítimo. Ele diz que Zebulon vai trabalhar com navios. Ele diz que Issacar será sérvio. É aquela pessoa que vai trabalhar no trabalho pesado, braçal, não vai gostar muito de estudar, mas vai trabalhar. Então, nas bênçãos, ele está profetizando. Dan seria conhecido por sua violência e traição. Ele diz, minha alma não se junte com Dan. Dan não é confiável. Gade seria afligido, mas no final venceria. Ele está vendo o futuro. Naftali, liberdade e facilidade com as palavras. A tribo de Naftali, o Naftali vai ser abençoado. E José, o mais abençoado de todos. Ele possui bênção dobrada. Então, José aqui é como se fosse o primogênito, por causa de Efraim e Manassés. E Benjamim conquistaria riquezas por meio da violência. E tudo isso que Jacó diz aqui vai acontecer. Então, veja, nos dias de Israel, alguém receberia a terra, o primogênito receberia porção dobrada, mas Rúben não recebeu a bênção, porque deitou com a mulher do pai. Simeão e Levi também não, mas Judá recebeu a bênção da realeza. E Levi vai ser a tribo sacerdotal. Então, agora nós temos a bênção de Jacó. E agora ele está vendo o futuro. E tudo que ele diz aqui vai acontecer. Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Alguma pergunta minha? Não, só um pouco, só me explica esse negócio da separação aí. Só mais um pouquinho aí, pastor. O povo de Israel é como se eu e você, a gente vive num mundo pecaminoso. E aí Deus dissesse, olha, pessoal, eu quero que vocês vivam separados. E o povo de Israel vivia no meio de um pagão, de um povo tudo pagão.
Então, Deus estabelece o princípio da separação. O livro de Gênesis vai sempre dizer: haja separação entre a luz e as trevas, entre as águas de baixo e as águas de cima, para que esse princípio fique enraizado no coração de Israel, que eles devem ser um povo separado. Então, eles nunca devem casar com pessoas de outras nações, para não assimilarem seus pecados. E eles devem sempre ser diferentes dos outros povos. Não praticar a idolatria, não praticar os pecados dos outros povos, para serem a nação de Deus na terra. Deu para entender? Sim, então quer dizer como se fosse assim para nós, né, falando da palavra santidade, né, que significa separado, igual que hoje nós somos separados, né? Isso. Só que naquela época a separação era uma separação total. Né? Uhum. Por exemplo, eles não podiam casar, eles não podiam se relacionar com outras pessoas, mas hoje a igreja está no mundo. E nós não podemos nos separar das pessoas fisicamente. Não. Eles foram morar lá em Gozen, mas nós não podemos ter um lugar para morar só crente. Então, a nossa separação é mais profunda, porque a gente está bem pertinho, mas tem que ser uma separação de natureza. Foi isso que o povo nunca entendeu. Ah, entendi essa. Uhum. A verdadeira separação é assim. Quando você tem a natureza de Deus, então nunca você vai cometer os pecados do mundo. Por quê? Porque a natureza de Deus nos impede. Então a gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode andar com qualquer pessoa, mas nós não vamos nos misturar com ela, porque a nossa natureza e a dela não se ajuntam. Deu para entender? Não, eu já entendi profundamente. Uhum. Aí o povo de Israel, Deus começou separando literalmente. Dizia assim, você mora aqui, eles moram lá. Uhum. Aí o grande Dele foi mais problema radical, né, professor? porque Desde lá foi em relação a tudo, né? É porque quando você vai ensinar a criança, você tem que ensinar radical. Uhum. Então, Deus, quando estava ensinando ao povo de Israel, ele está ensinando a crianças. Então, Verdade. Ele tem que ensinar assim, ó, separe, fique lá no seu canto, eles ficam aqui. Mas aí, quando Jesus vem, o povo de Israel tinha imaginado o seguinte, a gente é separado, mas eles tinham a mesma natureza. Eles adoravam os ídolos, eles se prostituíam, eles mentiam, eles eram mesmo avarentos. separado, né, pastor? Então, eles de separado só tinham o espaço, mas a natureza, não. Aí Jesus chega e Paulo e dizem, ó, a verdadeira santidade, a verdadeira separação não é espacial, não é geográfica, é de natureza. Profundo, né, pastor? Isso. Deus Obrigado, abençoe. pastor. Deus lhe abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Bom feriado. Obrigado, para você também.